Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 10ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF. E estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem. Esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Convido a todos para acompanhar nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A aqui pelo Zoom. Também estaremos coletando algumas questões pelo Facebook. Ao final, teremos espaço para responder algumas perguntas ou os painelistas poderão escolher já responder algumas questões durante suas falas. Nosso encontro de hoje será voltado para discutir o novo normal da indústria farmacêutica pós-pandemia de Covid-19. É o terceiro encontro promovido pelo INAF com os principais CEOs do Brasil que possuem experiência profissional consolidada nacional e internacionalmente nas principais indústrias farmacêuticas globais. Nesta noite, contamos com a participação de Alan Finkel, presidente da Novo Nordisk Brasil Farmacêutica do Brasil Limitada, Carla Alcázar, presidente da Lilly Brasil, e Mark Hanson, presidente da Boehringer Ingelheim do Brasil. Para moderar nessa mesa, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Muito obrigado aí pelos comentários e pela apresentação. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nossos painelistas de hoje, o Alan, a Kátia e o Mark. Muito obrigado pela presença. Para mim é uma grande honra tê-los aqui conosco. E essa é a terceira rodada de debates que a gente vem fazendo de um tema muito importante, não só para a indústria farmacêutica, mas eu acredito para toda e qualquer corporação, instituição, seja ela pública ou privada, né? Há muitas incertezas relacionadas a essa pandemia. Eu tenho certeza que o debate de hoje nos trará mais elementos para que cada um de vocês que nos assiste agora possa ter, né, mais ou menos uma ideia do que virá pela frente. Evidentemente, um pouco disso é um exercício de futurologia, mas a gente já está vendo alguns países da Europa num estágio mais avançado pós-pandemia, e como as empresas aqui representadas, elas são empresas globais, evidentemente, alguns elementos de fora a gente pode trazer para a nossa realidade e acalentar os corações e os ânimos. Aqui é um instituto que é focado no acesso a medicamentos no Brasil e no uso racional desses medicamentos. A gente vem convidando nas últimas 10 lives aqui, tanto o setor privado quanto o público. Tivemos na semana passada os presidentes do CONAS, CONASEMES e do Conselho Nacional de Saúde, as instituições importantes do Sistema Único de Saúde. Trouxemos experiências das secretarias estaduais de saúde, trouxemos experiência das universidades, dos centros de referência e uma série de debates que tivemos a oportunidade de promover com várias sociedades científicas, sociedades médicas, sociedades farmacêuticas e associação de pacientes. Então, vimos trabalhando nesse tema e nessa articulação, e o nosso instituto, além de ser de pesquisa, ele também é voltado para qualificar o acesso a medicamento em ações de educação continuada. Antes da nossa live, foi passada uma série de atividades que a gente vem desenvolvendo. Nós temos uma revista, que é a primeira revista científica voltada para o acesso a medicamento, que é o Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Eu convido vocês a publicarem nessa revista, que ela é inteiramente gratuita, está disponível na internet. E a gente tem desenvolvido alguns programas, como um programa de atualização em assistência farmacêutica, chamada PROAF, para as secretarias estaduais de saúde, e tivemos a oportunidade, o ano passado, de treinar aproximadamente 650 farmacêuticos e gestores de diversos estados, de diversas secretarias estaduais de saúde. Portanto, a gente tem uma missão muito importante, que é a articulação e a interação com os diversos setores, no sentido de melhorar a política de assistência farmacêutica, que é um grande marco no SUS, e hoje ela dá acesso a diversos medicamentos que são considerados inovações. E hoje nós temos
3 indústrias que participam do SUS, fornecendo medicamentos importantes para diversas doenças, e eu tenho um prazer aqui de tê-los. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero agradecer, assim, muito importante o agradecimento à área de acesso de cada uma das indústrias de vocês, né? Agradecer aos intermediários que vieram e proporcionaram esse debate, a interação e o convite para vocês estarem aqui hoje, né? Não quero ser extensivo, mas cada um deles, a Lili, agradecer a José Miguel e a Orlando, e em nome deles, de todos os outros colaboradores da Lili, agradecer a Daniela, que foi uma grande parceira, e em nome dela, né, da Bering, a todos os outros da área de acesso, aos diretores também, e Leonardo, da Novo Nordics, em nome dele, a todos os colaboradores também. Muito obrigado por intermediar a presença de vocês hoje aqui. Nós temos uma live com 3 blocos. Tradicionalmente, ele está dividido no primeiro bloco, que a gente vai começar agora, que é exatamente qual foi o impacto da Covid na indústria que vocês representam, tanto do ponto de vista interno quanto externo, e o que tem, né, de novidade no portfólio, se tiver, evidente, com relação ao tratamento para o enfrentamento dessa doença. Então, 2 cenários: o que mudou nas empresas do ponto de vista operacional e o que elas fizeram de ações, não só de fabricação, não só de portfólio científico, mas, sobretudo, também das doações, que já a gente viu muito grande, uma interação do setor produtivo ajudando o setor público no sentido de fornecer equipamentos de EPI, álcool gel, etc. Vamos começar por Alan Finkel, né, aqui representando a Novo Nordics. Muito obrigado, Alan. A palavra é sua. Obrigado, professor Lindenberg. E um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado ao convite do INAF pela participação. Queria também dizer que é muito prazer estar junto aqui com grandes amigos como a Carla e o Mark. Acho que é um momento de orgulho poder estar compartilhando esse momento com vocês. Vou começar, Lindenberg, você comentou sobre questão de doação, e isso, para mim, eu acho que foi um dos grandes motivos de orgulho para mim nesse processo que a gente está vivendo, né? Não que não acontecia antes, mas o que eu vejo, e não só na indústria, mas a gente vê de uma maneira geral, a mobilização, toda a questão de solidariedade que a gente vê aumentando de uma forma bastante grande, né? No Brasil e no mundo. Falando especialmente de Novo Nordisk, a gente tem um programa, um comitê de voluntariado chamado Take Action, e esse comitê se reuniu logo no início da pandemia para entender como é que a gente poderia fazer a diferença né, na comunidade e poder ajudar de alguma forma. Então, até o momento, a gente já fez uma doação de cerca de 1,2 milhões de reais, que já foram doados. Eu vou citar algumas das doações. A primeira, que acho que é muito bom, é o envolvimento dos funcionários. Então, a gente abriu uma oportunidade para os funcionários fazerem doação e a empresa dobrava essa doação. Então, a gente conseguiu cerca de 50 mil reais de doação de funcionários e a empresa colocou em cima mais 100 mil reais. Isso foi direcionado à produção de barras de sabonete para comunidades carentes. A gente tem a fábrica nossa em Montes Claros. A gente também teve uma doação bastante grande lá de equipamentos e kits de teste para universidades locais, para hospitais locais. A gente fez um apoio à Casa Hunter, não sei se você conhece, que apoia pessoas com doenças raras, né, para a produção de EPIs, e que foram doados para vários estados no Brasil. Que bacana. Oi? Não, que bacana, né? Conheço demais a Casa Hunter. Eles fazem realmente um trabalho incrível e foi um enorme prazer para a gente poder, junto com eles, fazer essa distribuição de EPIs. A gente fez doações de máscaras, doamos mais de 5 mil máscaras, 1.600 litros de álcool em gel, através de uma organização chamada Horas da Vida, né, que foram destinados a lares de idosos. Foram 32 lares de idosos
espalhados também pelo Brasil. Doamos cesta básicas, cerca de 120 cestas básicas, em uma cidade específica, no Rio de Janeiro, que a gente identificou que estava com uma necessidade bastante grande. E um programa muito interessante que foi feito lá em Montes Claros foi uma live musical. Eles têm uma banda de funcionários, eles fizeram uma live musical e na onde as pessoas tiveram a oportunidade de fazer doação. Então, acho que resumindo, né, é mais importante que o valor e a doação, acho que é o envolvimento, né, das pessoas do ponto de vista interno e, logicamente, o legado que isso acaba deixando num momento tão importante para que a gente possa fazer a diferença. Acho que é importante também citar a questão de educação. A gente investiu bastante em webinars para pacientes e o que é muito interessante é que essa é uma nova iniciativa na qual a gente fazia, mas fazia de uma maneira, eu diria, mais tímida. E a gente viu que existe uma possibilidade muito grande de você atingir uma quantidade bastante grande de pacientes e fornecer conteúdos que são de um valor enorme para pacientes de uma maneira super fácil, que há um interesse também por parte deles de participar. Então, acho que isso é algo, a gente vai falar um pouquinho lá na frente do que fica, mas isso para mim é algo que fica, é um aprendizado enorme. Do ponto de vista interno, né, de escritório, a gente sim foi para home office, né? E eu posso dizer para vocês e compartilhar de que funcionou muito, mas muito melhor do que eu imaginava. Eu acho que os resultados são bastante positivos. Não acredito que vamos viver em home office para o resto da vida, não é a iniciativa. Acho que o contato de ser humano e estar junto com pessoas faz a diferença, mas a gente viu que funciona e funciona bem. A gente fez ajuda para os funcionários, ajuda financeira para os funcionários, até para garantir ergonometria, para que eles pudessem se equipar nas suas casas para poder fazer um trabalho com qualidade. Um programa que é muito legal, a gente chamou de Novo Elo, que é um programa que a gente instituiu para unir os diversos funcionários. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz com aulas de ginástica, aulas de yoga, discussões na área psicológica, tudo focado na área de qualidade de vida, inclusive com atividades envolvendo as crianças, né? Que as crianças estão em casa, então é uma oportunidade dos funcionários também ter a oportunidade de envolver as crianças. Além de, logicamente, toda a questão de comunicação, para que a gente possa reforçar a questão de higiene, né? Toda a parte de comunicação interna, que acho que isso é bastante importante. Falando de Montes Claros, né, e que é bem diferente do escritório, porque nós estamos numa fábrica, né, 1/3 dos colaboradores estão em home office, o restante, a gente não parou a fábrica de forma nenhuma, então as pessoas que são indispensáveis continuam trabalhando, mas sem dúvida nenhuma, o uso de máscara é 100% obrigatório nas dependências da fábrica, a gente faz toda a questão de medição de temperatura na chegada dos funcionários, prioriza reuniões virtuais, mesmo estando dentro da fábrica, para que a gente não tenha essa aglomeração, respeitando a questão dos 2 metros, a questão de álcool gel, higienização de sala, de prédio, acho que é isso que a gente vem aprendendo muito, que a gente, inclusive, com a experiência da fábrica, agora vai usar bastante a hora que a gente começar a repensar o retorno para o escritório. Uma outra questão que você comentou, Lindeberg, é a questão de relacionamento, questão de logística, de abastecimento. Vou te falar que no começo foi um susto, porque acho que a malha brasileira já é uma malha que não é simples, né, de se distribuir, mas na hora que isso tudo aconteceu, logicamente a gente sentiu um impacto bastante grande. Mas eu vou dizer que o time se esforçou bastante, trabalhando com os terceiros de uma maneira geral, e a gente não teve problema de desabastecimento em nenhum local do Brasil. Então, logicamente, às vezes uma situação muito pontual, mas do ponto de vista geral, funcionou e está funcionando super bem. E a hora que a gente foi para o home office, essa foi a prioridade número 1. De forma nenhuma poderia faltar produto para nenhum paciente em nenhum lugar do Brasil. Isso era bastante claro. Toda a presença virtual do campo, com bastante cuidado, a gente no início respeitou toda a questão de tempo, de espaço e preferência de cada um, em especial dos médicos, para que, assim como a gente também foi para casa numa situação bastante incerta, né? Ainda estamos numa situação bastante incerta, do lado de lá também é verdade. Então, todo esse respeito para nós foi muito importante para garantir
essa via de duas mãos. Os webinars, como eu falei, não só para pacientes, mas para médicos, não necessariamente focado em questões promocionais, até vou dizer que as questões promocionais foram muito pequenas, mas no sentido do relacionamento de doença, de speakers internacionais, para que os médicos pudessem cada vez mais entender como é que é a prática dele no dia a dia, questões de telemedicina, que eu acho que é algo que o Brasil conquistou, né, com toda essa questão da pandemia, e eu espero que isso venha para ficar, porque acho que traz um benefício enorme para o paciente. E com as secretarias de saúde, também, logicamente, não presencial, mas toda a questão da interação com o time, a gente manteve isso de uma forma bastante grande para garantir que não tivesse nenhum problema de fornecimento para o paciente. Por fim, eu acho que um assunto importante é pesquisa clínica, né? E acho que, acima de tudo, quando a gente fala de pesquisa clínica, é segurança do paciente, a gente toma isso de uma maneira bastante séria. Pesquisa clínica na Novo Nordisk, e o Brasil é um país de uma importância muito grande no mundo todo, né? Quando se fala de pesquisa clínica. Então, algumas ações que a gente fez, que acho que é interessante compartilhar, é autorização para visita através de contato telefônico, ao invés do presencial. Então, acho que é algo novo, né, que a gente não tinha em pesquisa clínica e que, de alguma forma, isso veio a facilitar e funciona. Então, não necessariamente vamos viver com isso para o resto da vida, mas de alguma forma funciona. Envio de vídeo aos pacientes, então, como uma maneira deles entenderem o objetivo e de conscientizar sobre a doença, sobre a pesquisa, entrega de medicação ao paciente através de um serviço especial, logicamente dentro de todas as questões regulatórias, e de alguma forma todo o estreitamento da empresa com os centros, também se detendo à limitação do que a gente pode manter de relacionamento com o centro num determinado estudo, para poder garantir essa motivação, engajamento, entender como é que a gente pode trabalhar melhor. Então, acho que essa, para mim, foram os pontos mais importantes, os grandes aprendizados. Em relação ao retorno, a gente está agora estudando. Eu acho que o estudo é um estudo diferente, né, de retorno de força de vendas, até porque a gente tem regiões no Brasil onde a gente tem situação melhor, situação pior, então a gente está analisando isso dia a dia, e o escritório também. Mas o que eu posso dizer é que a gente vai tomar qualquer decisão de retorno, é uma decisão conservadora, super consciente, e para nós a nossa prioridade número 1 é garantir a saúde e o bem-estar do funcionário. Então, se a gente vê que há algum risco para qualquer um dos nossos funcionários, a gente não vai tomar nenhuma decisão, até porque a gente viu que não é ideal, mas a gente consegue viver no mundo virtual, pelo menos por um tempo. Eu espero que a gente possa se abraçar logo, mas por enquanto a gente fica no abraço virtual. Muito bacana, Alan. Muito obrigado. Eu acho que muita coisa vocês fizeram, né? Acho que a responsabilidade social das empresas vem se mostrando e muita gente não tem a dimensão de quanto isso é grande e intenso, né? Porque, em que pese a gente está vendo aí o país parado, mas há muitas ações de solidariedade. Eu acho que a responsabilidade social da indústria ela vem se mostrando aí fortemente. Então, muito obrigado. Eu acho que esse é o caminho e espero que a gente se encontre rápido, né, todos os funcionários, e possam trabalhar de uma forma normal. Bom, agora com certeza, agora eu tenho a honra de convidar Carla. Estão questionando aqui que seu nome não é Kátia, estava aparecendo Kátia. Eu quero dizer a você que nos assiste agora que o nome da nossa convidada, que é a CEO aqui da Lilly, é Carla Alcazar. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Eu gostaria que você falasse um pouco de como é que está sendo o enfrentamento dessa pandemia, o impacto dela na Lilly. Muito obrigado pelo convite e seja bem-vinda. Você é de que país? Olá, sou Carla, exatamente, sou mexicana, ou Carla, com acento carioca, né? Muito obrigada pelo convite, professor Lindenberg. Eu que agradeço. E então, eu acho que a Lilly, primeiro que nada, vive a missão da companhia, né? Que é melhorar a vida das pessoas. Então, quando começou a pandemia, certamente foi muito desafiador, mas nós atuamos sempre com 3 princípios na cabeça.
que era segurança dos nossos funcionários. De fato, fizemos comitê de emergência que começou a atuar antes da quarentena começar e conseguimos iniciar home office incluso um pouquinho antes da quarentena começar. Então, eu acho que hoje estamos muito orgulhosos de como agimos, porque todos nossos funcionários estão saudáveis. Então, isso eu acho que é uma señal de que tomamos as decisões certas no momento certo. O pessoal também teve a oportunidade de, como falava Alan, de ter oportunidade para manter seu bem-estar. Então, também tivemos aulas de yoga, lançamos uma campanha que achamos muito importante, porque temos que ser cientes que os funcionários hoje estão trabalhando e também têm as suas famílias nas casas, né? Então, trabalhar de casa, cuidando das famílias, foi difícil, e lançamos uma campanha que se chama Nós na Lili Entendemos, porque hoje é um novo jeito de trabalhar e todos estamos juntos neste momento. Em segundo lugar, dos nossos objetivos foi ajudar ao enfrentamento da pandemia desde dois frentes. Apoiando a comunidade, como falava Alan, também nós fizemos doações, uma como indústria, se nos formas que Alan ali não mencionou, mas também como indústria farmacêutica, todas as empresas nos unimos para doar mais de 10.000 cestas básicas. Particularmente na Lili, nós fizemos uma doação a Fundo Emergencial da Saúde, que é um fundo que distribui máscaras, testes, respiradores a hospitais como Santa Casa y de ese estilo de hospitais. Y también nos estamos por lanzar una campaña donde nos vamos a dobrar cualquier doación que nuestros funcionarios hagan para incrementar el número de cestas básicas doadas aquí en Brasil. Con esta parte de responsabilidad social, más un otro punto muy importante es el compromiso que tenemos con solucionar y resolver esa pandemia. Então, através da pesquisa clínica, nós estamos tentando tocar muita da cadeia de pesquisa para resolver a doença do Covid-19 e hoje temos desenvolvimento em vacinas, estamos tentando analisar anticorpos, estamos também investigando ou pesquisando medicamentos que já estão comercializados para ver que efeito tem dentro da doença, então temos dedicado muitos esforços ali. Além de apoiar a comunidade, mantemos o fornecimento dos nossos produtos, tanto para o mercado governo como o mercado privado. Temos trabalhado muito com nossos parceiros para, desde incrementar a possibilidade de entregar o medicamento ao paciente direto na sua casa, até adiantar entregas de produto como insulinas, por exemplo, para o mercado público. Uma parte de nossos funcionários não tem deixado de ir ao escritório, à planta de manufatura, justamente para assegurar o fornecimento dos nossos medicamentos. Então, não tem sido fácil, mas aproveito também para agradecer a todos os meus funcionários, particularmente manufatura, porque estamos juntos. Muito bem. Bastante trabalho, porque é o que eu disse a Alan ali, que as pessoas não acham que a indústria parada, fechou as portas. Tem muita gente que não tem ideia que a indústria continua fabricando, né? Porque achava que tinha, mas muito bacana. Eu queria agora passar a palavra para a Marc. Muito obrigado, Carla, pela sua intervenção. Eu queria passar a palavra para a Marc. Marc, a Behring é uma empresa que tem um portfólio muito forte na área respiratória, né? Então, é uma empresa que tem uma característica de fabricar esses dispositivos, devices. Houve alguma mudança no processo de fabricação disso? Vocês continua atendendo a demanda? Houve digamos assim, uma sobrecarga por ter um portfólio mais voltado para essa área ou não? Como é que foi o novo normal, o impacto da pandemia na sua empresa? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, professor Lindenberg. Muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo nossa experiência. E, claramente, você mencionou, a Behring é uma empresa com uma história, uma larga trajetória na parte respiratória, e então, claramente, digamos, essa parte do portfólio da BI foi mais solicitado nesse momento da pandemia. E, realmente, para nós, quando chegou a esse momento de pandemia, falamos o que nós podemos fazer, não? Porque, tanto a nível global como a nível local, que doenças infecciosas não são, digamos, um foco de mas a gente sim tem certa experiência em vacinas através tanto da nossa pesquisa de saúde animal como de empresas que a gente tem. Então, a gente, em janeiro, já tomamos a decisão de lançar um programa de pesquisa de vacina
Então, estamos trabalhando nessa frente. Também estamos trabalhando em tratamentos específicos. Temos experiência em estamos pesquisando aí que tipo de molécula poderia se adequar ao tratamento do COVID. E também estamos na parte de testes diagnósticos, não? Porque hoje tem uma confiabilidade alta, que é o PCR, não? Que é agradáveis, não, de se utilizar. Então, estamos pesquisando alternativas ao PCR que seriam mais cômodos de fazer para ter volumes maiores e uma facilidade de diagnóstico maior. Logo depois, falamos mais no Brasil o que dá para fazer. Não? E aí também, a primeira coisa que nos veio aí da fábrica de Itapecerica foi, mas não daria para a gente fabricar álcool glicerinado para ajudar aí os hospitais públicos. Então, aí estamos desenvolver, avaliar essa possibilidade. Como eu nunca tinha fabricado isso. Nós iniciamos a fabricação de álcool gel e estamos fabricando 100.000 unidades agora ao longo de 3 meses para doar aos públicos do estado de São Paulo, que é o estado que primeiro começou a sofrer e está dos estados que mais sofrem nesse momento. Outra coisa que a gente decidiu fazer foi olhar para os lugares onde Tá falhando o seu áudio. Onde a gente atua, não? E então a gente tem 2 fábricas, temos uma fábrica em Itapecerica, outra em Paulínia, as duas nós decidiu doar. Está falhando o seu áudio. Está falhando? Um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Mais ou menos? Sim. Sim. Ouço, mas interrompe um pouco. Acho que é o contato. É o contato do microfone com o aparelho dispositivo. Então, a gente tem 2 fábricas, então a gente decidiu doar para as prefeituras dos locais dessas 2 fábricas 2.000 testes e também um respirador para ajudar nesse momento. E também a gente decidiu apoiar a comunidade de Paraisópolis aí com uma iniciativa que se chama Adote uma Diarista, não? Porque você sabe que muitas pessoas têm emprego e então precisam de uma ajuda maior. Tem mais iniciativas que a gente está fazendo, mas no total a gente está aí apoiando no combate ao Covid com mais ou menos 2 milhões de reais de esforço da companhia, porque acreditamos que realmente é essencial nesse momento. Muito bem. A gente vai começar por você mesmo, o segundo bloco. Vocês que nos assistem agora, a gente vai entrar num bloco mais importante dessa live, que é as contribuições que a indústria farmacêutica vem fazendo na área de acesso. O nosso instituto ele é focado em acesso a medicamento e, evidentemente, essas áreas, os departamentos de acesso da indústria farmacêutica foram criados recentemente e vêm sofrendo um processo de transformação e adaptação para o enfrentamento da questão importante que é prover a população de medicamentos de qualidade e de eficácia garantida. Queria que você descrevesse, a gente assistiu durante essa pandemia uma integração entre os diversos stakeholders, o governo, a indústria. Várias citações de vocês no primeiro bloco foram direcionadas a essa integração de ações no sentido de suprir tanto internamente as empresas e garantir a segurança dos colaboradores de vocês, mas, sobretudo, manter a fábrica ativa e ela proporcionar, evidentemente, o acesso aos medicamentos que são muito importantes. E a gente assistiu que as tomadas de decisões com relação à Covid ela foi muito baseada em dados de mundo real, né? Houve uma integração na linha de cuidado muito bem, digamos assim, intensificada. O diagnóstico é um elemento muito importante para que você dê acesso a medicamentos. E muitas dessas inovações a gente viu telemedicina sendo aprovada em tempo recorde, incorporação desses produtos, tanto para testes quanto para equipamentos de proteção individual, sendo aprovados também em tempo recorde. E vimos também uma participação efetiva da indústria na qualificação de médicos, melhorando
ajudando os médicos a fazer o diagnóstico e muitos lugares também facilitando o acesso dos doentes que foram citados, né, aqui nesse primeiro bloco. Qual é, na sua opinião, o papel que a indústria tem e esse departamento de acesso pós-pandemia e, sobretudo, o que proporcionou, olhando a pandemia, o que vocês acham que pode inovar em termos de acesso dentro da companhia da Behring, por exemplo, já que tem um departamento de acesso que é super importante. Vocês acham essa área estratégica do ponto de vista de negócio, né? Claramente essa área é muito estratégica. Acreditamos que, digamos, nós estamos trazendo aí com meus colegas aqui a inovação para o mercado brasileiro, mas essa inovação somente começa a valer se toda a população tem acesso a essas novas possibilidades de tratamento. Não? Então, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. No primeiro, o que a gente fez durante a pandemia para melhorar o acesso, porque então nós tratamos pacientes que sofrem de DPOC, não? E esses pacientes, como muitos pacientes crônicos, mas talvez esses pacientes ainda mais, com essa pandemia do coronavírus, tem um fator de risco adicional, não? Então, se eles ficam contaminados, a probabilidade de ter uma doença mais complicada é alta. E os pacientes, a gente já vinha trabalhando com SUS e com o tratamento, que antigamente demoravam 2 anos para pegar o medicamento, digamos, para o início de tratamento, e isso foi reduzido a 5 meses hoje, mas eles estavam pegando esses medicamentos cada mês, não? Então, cada mês tinha que se deslocar, fazer fila, ficar num lugar com muita gente, nesse cenário atual. Então, a gente colaborou junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, em particular, sobre a possibilidade de fazer a dispensação por 3 meses, não? E então assim evitar que os pacientes tenham que se deslocar com tanta frequência, e então isso foi resolvido no tempo recorde, não? E logo no início da pandemia isso foi implementado, e então os pacientes puderam pegar os seus tratamentos e depois. Outra coisa que para pacientes novos, por exemplo, estava necessário um exame de espirometria, não, para diagnosticar, confirmar o diagnóstico da DPOC. E se usa um equipamento com o risco de contaminação também alto, não, porque são vários pacientes que vão estar utilizando esse mesmo equipamento, mesmo com cuidados. Novamente, os pacientes têm que vir em lugares concorridos. Então, foi suspenso pelo tempo da pandemia, o uso da espirometria, baseando-se justamente em estudos de vida real e sintomas clínicos, que permitiam fazer um diagnóstico no sintoma. Deu uma melhorada. Repita essa parte que deu uma falhada. Então, digamos, a gente se baseou em, digamos, dados de vida real que permitem, com sintomas clínicos, fazer o diagnóstico da DPOC e, então, definir se um paciente, sem fazer espirometria, tem uma probabilidade alta de ter essa doença e poder iniciar o tratamento. Então, isso foi implementado também, melhorando aí o acesso daqueles pacientes. Fantástico. Outro ramo que a gente atua, que vocês viram com certeza muito, é que menos pacientes foram para os hospitais para tratar situações agudas. Não? Você sabe que nós atuamos também na parte de tratamento de infarto, tratamento de AVC. E aí nós colaboramos tanto com as sociedades médicas para ajudar a que esses pacientes continuem chegando nos hospitais e também com os treinamentos que a gente está oferecendo agora virtuais para atendimento do AVC, para que isso possa ser feito de forma segura nesse momento de pandemia do Covid. Muito bacana. Eu acho que essa área ela é muito nevrálgica, né? Porque ela tem uma ligação direta com a Covid. Muito obrigado, Marco. Eu acho que é mais ou menos esse o intuito. A gente vai esperar as perguntas aqui. Alan, com relação ao acesso a medicamentos, como é que a Novo Nordisk vem trabalhando, já que a diabetes é um carro-chefe, né, da companhia e é um dos fatores de risco mais importantes, né, para
o agravamento da COVID, ou seja, os pacientes que têm diabetes, eles são, de fato, uma comorbidade importante. Professor, na verdade, acho que muito claro, né, o que você acabou de falar, e realmente é um dos fatores, assim como problemas cardiovasculares e obesidade, né? Então, a empresa também trabalha na área de obesidade. Eu peguei alguns dados aqui para compartilhar, e aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito, porque acho que são dados que são bastante interessantes para a gente entender. Se você for pegar dados do Vigitel, né, em 2018, o excesso de peso já atingia quase 56% da população brasileira, sendo que 20% são considerados pacientes com obesidade, né? A hora que a gente pega dados da OMS, né, doenças como diabetes, hipertensão, que é como você falou, fazem a causa mais, em vários casos, a causa mais grave da doença, né? E a hora que a gente pega esses dados, né, a gente consegue ver que dos óbitos confirmados por Covid-19, né, esse dado é de 23 de maio, 63% apresentavam pelo menos um fator de risco, né? E a cardiopatia foi identificada como a maior risco em pacientes acima de 60 anos, exceto para a obesidade. A hora que a gente olha a obesidade, que é uma doença crônica, mais da metade dos óbitos eram indivíduos com menos de 60 anos. Então, a gente coloca dados que muito provavelmente a gente não via nos países asiáticos, onde começou a doença, porque a obesidade não era predominante. E a hora que a gente vem para um país, assim como os Estados Unidos, onde a obesidade é predominante, a gente começa a ver que é um fator de risco muito importante para pacientes jovens, né? Então, pensando nisso, Lindenberg, e falando um pouco de acesso, né, a gente tem um programa de acesso a pacientes chamado Novo Dia. Então, através desse programa, que é um programa de adesão, a gente conseguiu fazer algumas mudanças nele para que o tratamento tivesse mais adesão e que o medicamento ficasse mais acessível ao paciente. A gente tem 2 programas de educação, né? O primeiro chama Quem Vê Diabetes Vê Coração, na qual você liga doenças cardiovasculares a questões de diabetes, e o Saúde Não Se Pesa, que também joga à luz toda essa questão da epidemia global de obesidade. Então, através dessas 2 plataformas, a gente conseguiu trazer luz, e estamos, inclusive, investindo bastante nisso, para que a população entenda a necessidade e para que busquem seu tratamento, para poder realmente não ter problema caso esse paciente acaba contraindo a Covid-19. Então, essas 2 programas para nós foi de uma importância bastante grande e realmente a gente acredita que tem um espaço ainda muito grande em relação a isso. 2 assuntos antes de acabar meus 5 minutinhos, mas eu acho que o Brasil, e eu queria reconhecer, tem um programa de cuidado ao diabético bastante bom, um programa que eu acredito que é bastante, se não for, deveria ser bastante reconhecido pelo mundo todo, de fornecimento de insulina. Então, isso vem ajudando muito que os pacientes, através de uma educação bem feita, consigam ter acesso de graça a medicamento. Acho que você conhece bastante esse programa. Além do fato de que a gente hoje fabrica do Brasil, então a fábrica de Montes Claros é uma fábrica que fabrica hoje medicamento do Brasil para o Brasil. Então, hoje tem insulina análoga também disponível para pacientes. Então, do ponto de vista de acesso, aquele paciente com diabetes que é, sim, um paciente com risco altíssimo, hoje ele tem uma disponibilidade tanto através do mercado privado, através de programas de desconto, quanto através do governo. E, por último, acho que a gente falou de telemedicina e tem uma nota informativa também da SKITI, que saiu agora em março, que facilita, né, o acesso ao paciente a medicamentos do componente especializado, né? Então, o paciente hoje não precisa renovar as guias para obter o medicamento. Isso, logicamente, fez com que o paciente tivesse um acesso muito maior, por exemplo, a insulinas análogas, né, que fazem parte do componente especializado. Então, eu vejo isso como um avanço enorme, mais um
né, de que a gente consegue ver que a pandemia, logicamente, trouxe muito e está trazendo muitos problemas, mas, por outro lado, acho que está ajudando a gente ver que existe uma oportunidade enorme de facilitar acesso a pacientes. E queria reiterar o que o Mark falou, esse departamento de acesso, eu sou suspeito, né, trabalhei em acesso durante mais de 9 anos da minha vida, então é um departamento que eu tenho no meu coração e valorizo né, muito, muito. E a gente investe e vai continuar investindo bastante porque o futuro das inovações está em acesso. Muito bem. Você acha que os KPIs, que os colaboradores, quem quer ir para essa área de acesso que está nos assistindo agora, na minha opinião, isso vai mudar bastante, né? Não basta ter só um conhecimento da tecnologia, mas ter um conhecimento muito grande do sistema de saúde, da área de avaliação de tecnologia e da área de economia da saúde, porque esse mix ele é fundamental. Você acha, assim, rapidamente, que os KPIs, para quem quer ser gerente de acesso, vai mudar nos próximos anos? Eu acho que ele está mudando toda hora, né, Lindenberg? Eu, quando comecei, acho que o mais importante era puramente conhecer um pouco de farmacoeconomia e saber vender, né? Hoje, para mim, é você saber traduzir a tua venda em valor, né? Então, para mim, aquele profissional que consegue passar o valor de uma determinada inovação e sabe traduzir isso em ferramentas, em programas, para mim, acho que esse é o grande diferencial de alguém procurando uma área de acesso. É bom ouvir isso, porque eu conheço muita gente da indústria, do governo, né? E essa área dentro da indústria, ela é um pouco, digamos assim, numa percepção externa evidente, né? É pouco, não diria valorizada, mas assim, as pessoas não entendem muito bem o que o gerente vai fazer. Só que nos próximos anos a gente sabe que isso vai mudar bastante. Por isso que eu te fiz essa pergunta para todos os departamentos de acesso e quem olha para ele, isso é um lugar muito estratégico, porque se você não conhecer o sistema que você está, não conhecer as regras do jogo e saber se adaptar, né, a tendência vai ser muito fortemente os estados criarem suas Conitecs, né, criarem seus departamentos, porque é uma política mundial que a Organização Mundial da Saúde está fazendo, no sentido de valorizar a avaliação de tecnologia de saúde de forma regionalizada. Vou dar um exemplo aqui só para situar. Não é permitido o São Paulo ter um NATS, um núcleo de avaliação de tecnologia, que faz a mesma coisa no NATS da Bahia, né? Então, esse trabalho em rede o governo vai começar a fazer e a indústria, evidentemente, vai se adaptar a esse novo modelo e precisa entender o que é avaliação de tecnologia, o que é acesso a medicamento, a política de medicamento e, evidentemente, o que você disse aí, os conceitos de farmacoeconomia que são utilizados para a avaliação de tecnologia e a gestão da tecnologia. Você acabou de colocar aí vários exemplos, como o Marco também e Kátia, que tem produtos que foram incorporados das empresas de vocês e que esses produtos vão ser, ou deveria ser, mas vão ser no futuro monitorados com relação ao valor que ele traz cada vez mais, né? E a indústria ela vai fazendo mais medicamentos muito mais eficazes do que no passado, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado pela explicação e eu acho que foi muito válido os seus comentários aqui. Carla, eu estou continuando dizendo a seus ouvintes aqui que seu nome não tem problema. Não tem problema. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, eu acho que podemos responder do que tem feito a Lili, mas um pouquinho mais macro. Eu vejo cada dia mais oportunidades justamente no tema de acesso com as mudanças que vai trazer a pandemia. Porque hoje estamos vendo as entidades regulatórias mudando, acelerando procesos de aprovação para resolver a doença. Estamos vendo colaboração e parcerias entre a indústria e as autoridades, porque de quem mais vai sair a solução desse problema? Vai sair da parceria justamente da indústria farmacêutica com o governo.
Então, al ver essa parceria, eu vejo que não adianta um acelerar e outro ir devagar ou de outro jeito. Então, eu acho que vai começar muito mais forte essa parceria e isso não só está impactando os produtos que já vão ser comercializados no país, mas também os produtos que vão ser pesquisados. Eu posso compartilhar caso que foi muito interessante para mim na Lilly, particularmente, que foi o SUS da Inglaterra, NIH, que começou ou gerou uma hipótese de que dos nossos medicamentos poderia funcionar nos pacientes graves de COVID, através de inteligência artificial. Então, no uso de dados, de real-world evidence e todos os registros que hoje existem nos países vai também acelerar a pesquisa e desenvolvimento. Vai ser muito interessante ver essa evolução. Essa é a parte de medicamentos, mas também acho que os outros panelistas falaram também do acesso à educação médica continuada. Nós viramos imediatamente a chave quando começou a pandemia e começamos muitos dos nossos eventos que estavam planejados para ser feitos pessoalmente, para fazê-los digitalmente. E eu, na verdade, estou impressionada da qualidade dos eventos e da participação, porque você pensa que antes você podia convidar X médicos, 300, 400 médicos a um evento físico. Agora, numa live como essa, nós tivemos um lançamento a semana passada, tivemos mais de 1.500 médicos conectados. Então, o acesso à educação médica continuada, que vai trazer, obviamente, melhor tratamento para os pacientes, por mais médicos, também acho que vai ser uma evolução muito, muito forte. Então, para mim, é mais bem o que aprendemos e a oportunidade é a parceria entre a indústria e as autoridades. Muito bem. Eu acho que esse momento trouxe muitas oportunidades. Você, que é uma CEO, né, do México, o México está passando essas mesmas dificuldades? Tem o mesmo enfrentamento da pandemia que nós aqui, as mesmas dificuldades? É muito similar. Eu acho que só o México vai um pouquinho mais atrás que nós. Nós começamos com o primeiro paciente antes e acho que aqui vamos ter muito que compartilhar com eles sobre o que estamos aprendendo. Temos que reconhecer os esforços da Anvisa. Produtos que hoje podem ter uma opção para resolver a pandemia vão ser aprovados até um mês. Então, eu acho que esse tipo de coisas vão ser compartilhadas na toda a América Latina. Exatamente, eu concordo plenamente. Muito obrigado pelos comentários e a gente vai agora passar para o último bloco. Eu quero agradecer a vocês que nos assistem, nos acompanham no Facebook, nas redes sociais e agradecer a vocês que estão aqui. Estamos com uma participação de quase 350 pessoas, 306 pessoas agora e temos uma participação importante também nas redes sociais. Eu vou agora passar a palavra para Mark. Mark. Sim. Vamos começar pelo final, né? Então, essa pandemia vai ficar, na sua opinião? Na minha opinião, vão mudar muitas coisas, não? Digamos, e muitos aprendizados positivos. Eu enxergo realmente uma aceleração de vários movimentos, não? Primeiro, acho que a nível de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos vendo, digamos, isso é a experiência que a gente está enxergando na Europa e que tenho certeza que isso vai chegar aqui também, que os tempos de pesquisa estão sendo encurtados, não? Você sabe que, normalmente, para desenvolver uma nova opção terapêutica, um novo medicamento, demora 10 a 15 anos, não? Todo o tempo do desenvolvimento, não? E a gente acredita que, pela urgência sanitária, nesse momento, nós estamos vendo que as vacinas, provavelmente a gente vai ter as primeiras num prazo de 12 a 18 meses, não? E medicamentos novos para tratar o Covid, existe a possibilidade que isso saia daqui a 3, 4 anos, em vez de demorar os 10 anos, porque a gente consegue, trabalhando junto com as autoridades sanitárias de cada país, acelerar todo o processo aí de pesquisa. Então, acho que isso vai ser aplicado para o Covid, mas vai trazer benefícios para outras doenças também no futuro. Outra coisa que vai mudar é nossa forma de trabalhar, não? Digamos, nossa forma de interactuar com a comunidade médica, porque nós estamos forçosamente agora inovando na área digital, mas a gente acredita na Boehringer digamos, nas propostas digitais de valor para os médicos
então não fazer o digital só para fazer o digital. E aí nós estamos aprendendo nesse momento digamos, como que a gente melhora o valor do serviço que a gente vai trazer, a razão pela qual a gente vai fazer a visita para o médico, como que a gente melhora o conteúdo dos webinars que a gente está fazendo para a educação médica. Nós lançamos no início do Covid uma websérie sobre o Covid e também, digamos, realmente focado na doença e no atendimento. E tivemos até 1.700 participantes, não? numa web assim, digamos, mais do que nós conseguiríamos num simpósio aqui, não, digamos, participando em qualquer congresso. Então, a potência, o poder dessas ferramentas é muito grande para a educação médica. Outras experiências que a gente está fazendo é que nós conseguimos não só juntar de forma mais fácil pessoas geograficamente distantes, não? Mais fácil trazer um líder de opinião estrangeiro para participar de um evento no Brasil de uma forma virtual, mas também a gente está conseguindo mais interação entre, digamos, atores do setor da saúde, que nem sempre são tão fáceis de juntar como justamente médicos e pagadores, não? Temos que o tema que a gente está tratando aqui, e acredito que isso pode trazer grandes benefícios a futuro em termos de acesso. Em termos da forma de operar, digamos, todo o nosso pessoal está de home office hoje. A Behringer trabalha com 1.200 pessoas de home office nesse momento. E eu acredito que a gente não vai voltar para o escritório de forma como que a gente estava antes. Primeiro, no período inicial, nós vamos ter que manter o distanciamento social, então acredito que não mais que 25% dos funcionários vão ter condições de voltar numa primeira fase para o escritório. Mas pensando daqui a um ano ou mais, acho que a experiência foi positiva, realmente, de trabalhar de home office para muitos, e talvez exista um equilíbrio interessante para ser construído entre o trabalho presencial e o trabalho em home office, e a gente pretende co-desenhar esse futuro com os nossos funcionários. Vamos lançar uma pesquisa com eles para ouvir eles e ver o que eles imaginam. E talvez a gente possa imaginar no futuro que o escritório, em vez de ser um lugar de presença obrigatória, se torne realmente um lugar onde a gente se junte para reuniões ágeis, para projetos, para acelerar iniciativas e não de forma obrigatória. Então, acho que provavelmente vão sair muitas coisas muito positivas para o futuro, tanto da pesquisa, da educação médica e do trabalho em escritório das nossas empresas. Muito bem. Você estava comentando, antes da gente começar a live, quais são as experiências lá da Europa e da Ásia que você estava comentando que tem coisas interessantes acontecendo lá que a gente pode aproveitá-las aqui num momento diferente de pandemia. Acho que, digamos, a primeira é esse encurtamento de tempos de pesquisa, não? Que, digamos, como trabalhar de forma mais estreita aí com as autoridades sanitárias para ver como que a tecnologia, como que o senso de urgência nos ajuda a simplificar processos e poder trazer inovação de forma mais rápida para o mercado. Em outras áreas que nós estamos aprendendo com a Europa e a China que estão na frente, é que, primeiro, vai ter, digamos, essa epidemia vai acabar em algum momento, vamos poder voltar a uma vida talvez não 100% normal, mas bastante normalizada. Nossa experiência na China nesse momento é que todos nossos funcionários voltaram para o escritório, voltaram a trabalhar no campo, começaram primeiro pelos consultórios, mas agora também eles estão visitando os hospitais, lógico, com EPIs, máscaras, face shields, proteções que permitam, digamos, fazer isso de forma segura, mas a vida está voltando, não? O que a gente está aprendendo da Europa é como que a gente pode evitar futuros surtos, não? De contaminação enquanto a gente não tenha uma vacina. Então, aí é muito importante fazer testes sistemáticos de forma muito mais frequente. Então, a gente tem que conseguir testes baratos, a gente tem que conseguir testes fáceis de administrar, porque uma ideia seria de testar todo mundo cada 15 dias, não para, digamos,
poder identificar quanto antes alguém que esteja positivo, poder afastar essa pessoa e assim evitar, digamos, o início de uma segunda onda. Só que isso é possível se são testes simples, não? E os testes de hoje não são suficientemente simples para poder fazer isso. A Boehringer está na fase final de validar um teste assim simplificado que poderia cumprir essa função, e espero que aí, tenho certeza que funcionando a gente consiga trazer isso para o Brasil e também com tempos de aprovação da Anvisa aí acelerados. Excelente, muito bacana mesmo. Acho que essa pandemia trouxe muita inovação, né, em diversos aspectos do processo, né, desse ecossistema que a gente participa. Carla, por gentileza, me fale um pouquinho de como é que se dá essa pós-pandemia, qual é a sua perspectiva, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o que tem de inovação que pode ficar e o que tem de aprendizado lá de fora para a Lily. Sim, eu acho que a palavra mais importante para mim de aprendizado é agilidade. Um pouco similar ao que falava Marco, ou seja, aprendimos que pesquisa pode ser aprovada mais rápida dentro das corporações globais, que não tem que tomar tanto tempo, que pode ser aprovada mais rápida pelas autoridades regulatórias dos países, que as companhias podem mudar sua manufatura para atingir uma crise muito mais rápido do que usualmente fazemos. Então, para mim, a palavra maior é agilidade. Eu acho que o segundo ponto para mim do novo normal será a interação com os profissionais da saúde. Veremos alguns deles consumindo muito digital, veremos outros que vão preferir receber a visita face-to-face. Então, eu acho que a indústria vai fazer um híbrido, né? Obviamente, os canais digitais funcionando alrededor do representante de vendas para aqueles médicos que queiram essa conveniência, essa flexibilidade digital, mas também a presença da indústria em pessoa. Acho que um dos grandes aprendizagens em termos de fornecimento é a importância de ter uma rede de distribuição ou de produção global e não depender de um só país. Acho que isso vai ficar como um grande aprendizado para todas as empresas e como lhe falava, o uso de dados, né, que você também fala, o uso de dados de vida real, de dados de registros de pacientes vai ser muito mais forte, vai avançar muito e vai tomar decisões de pesquisa, de comercialização, de acesso mesmo. Então, vai ser muito interessante. E desde o ponto de vista da sociedade, eu acho que considero que a sociedade também vai, talvez, ter um olhar um pouco mais positivo sobre a indústria farmacêutica. Após esta pandemia, eu acho que a sociedade vai ver como a indústria farmacêutica, de fato, é a que melhora a vida das pessoas, a que salva vidas. Então, muito positiva com as oportunidades e nosso futuro. Desculpem, eu estava com o microfone desligado para não ter interferência na sua fala. Enquanto eu passo a palavra para Alan, eu gostaria que você e Mark olhassem no Q&A aqui, se tem alguma pergunta, escolhesse uma, né, dessas perguntas aqui para a gente finalizar, vocês respondendo uma pergunta que vocês escolham nesse Q&A aqui. Uma você praticamente já respondeu, que está nos comentários aqui, que exatamente uma pessoa perguntou o que você acabou de falar, Carla, né, que foi o Rui Lima. Eu acho que nos comentários você responde muito bem o que ele está colocando. Alan, e aí na Novo Nordics, quais os aprendizados que vocês tiveram com essa pandemia? O que você acha que vai acontecer? Vamos ter uma retomada lenta e gradual até o ano que vem? O novo normal é apenas uma coisa que botaram na nossa cabeça e que esse novo normal daqui a um ano será o normal do passado? Vamos lá. Os funcionários me procuram em webinars que a gente faz, em discussões, e perguntam quando a gente vai voltar, como a gente vai voltar. A minha resposta é eu não sei, né? Eu acho que a gente não tem uma bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a gente também não tinha uma bola de cristal para saber que a gente já está nessa situação quando a gente estava lá em janeiro ou fevereiro, né? O que a gente pode é estimar algumas coisas. Do ponto de vista interno,
eu estimo, assim como o Mark comentou, de que a gente vai começar de uma forma bastante gradual, até para entender como é que essa pandemia vai se comportar, né? Eu acho que segurança está acima de tudo. Então, e assim como o Mark comentou, eu tive a oportunidade de conversar também com os presidentes lá na China, lá na Coreia, entender um pouco como é que eles fizeram essa transição do home office para o escritório. Por um lado, é muito gostoso ver que tem uma luz no fim do túnel, né? E essa luz é uma luz bonita, ou seja, eles voltaram sim para o escritório, a força de vendas retorna e começa a fazer as visitas. Então, a gente vê que existe sim uma saída para essa pandemia. Logicamente, ainda com todas as seguranças, né? Não é a vida como ela era, com todo o distanciamento, mas sim existe. Eu acho que a gente vai, em algum momento, viver isso. Quando isso vai acontecer, se é 1º de julho, se é 15 de julho, se é 1º de agosto, eu não sei, né? Hoje mesmo a gente viu nos Estados Unidos que já houve uma variação negativa, né, do número de casos. Então, assim, a gente não tem, é muito difícil estimar como é que isso vai funcionar e como é que vai se comportar. O que eu posso dizer é que a gente está preparado, a gente tem hoje todo o direcionamento na hora que a gente precisar voltar. Força de vendas, a mesma coisa. Eu acho que força de vendas tem uma grande vantagem de ser regional, né? Então, por o Brasil ser um país continental, você tem regiões no Brasil que eventualmente permitam que a força de vendas retorne de uma maneira mais rápida do que outra. Então, a gente tem um grupo que está discutindo isso, uma força-tarefa, para entender como é que isso pode se comportar, para que a gente possa também de uma forma bastante devagar. E, por fim, do ponto de vista interno, eu acho que são todas essas atividades que a gente vem fazendo de engajamento com o funcionário. Eu citei esse programa Novo Elo, de ginástica, de participação, de interação. Eu acho que isso veio agora nessa situação e ele tem que ficar, porque teve um resultado extremamente positivo. A hora que a gente olha para fora, eu acho que toda essa experiência que a gente está tendo com os webinars, as aulas virtuais, a gente fez um lançamento de um produto na semana passada, 100% virtual, assim como a Carla mencionou, foram, sei lá, 1.500, 2.000 médicos no nosso lançamento. Então, assim, existe a possibilidade. Eu falo quando me perguntam, eu falo que a gente estava num pêndulo do lado de cá, né, onde a gente estava vivendo a vida menos digital, a gente foi obrigado a viver a vida 100% digital. A gente viu que ela funciona, só que ela não sobrevive sozinha. A gente vai ter que encontrar esse pêndulo no meio do caminho. Eu acho que, na hora que a gente fala de lançamento, logicamente, um lançamento de um produto vai exigir e faz sentido ter um lançamento presencial, mas dá para ver que a gente tem a oportunidade de fazer um lançamento virtual de forma complementar, de uma forma super legal, com uma participação enorme e que funciona. Os sistemas que a gente tem, o cabeamento que a gente tem no Brasil, né, nas diversas áreas, mostra que a gente consegue atingir esses médicos com uma qualidade e pacientes com uma qualidade bastante incrível. Então, eu acho isso. E por último, talvez para comentar a questão de home office, eu acho que, como o Mark falou, né, eu sempre fui fã de home office, a gente acaba ficando com medo de fazer o home office, né, a gente foi obrigado a fazer ele. Eu não acho que é ele puramente, de novo, indo na analogia do pêndulo, mas acho que sim, a gente, de alguma forma, vai encontrar uma maneira de fazer com que a gente conviva com as duas situações, que possa trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos funcionários, mas também sem perder a interação pessoal, que, a meu ver, é extremamente importante para a sobrevivência de uma empresa. Muito bem, muito obrigado. Eu pedi a vocês para escolher uma das perguntas e responder rapidamente. A gente está chegando ao final da nossa live. Eu queria aproveitar para agradecer aos internautas das redes sociais que estão nos assistindo agora. Muito obrigado pela presença. E eu queria que vocês escolhessem uma pergunta, Mark. E aí tem uma pergunta sobre, acho que, o representante virtual, não? Se a futuro a gente vai ter só representantes virtuais na indústria farmacêutica. Eu acredito claramente que não. Eu acredito que, digamos, a experiência que nós temos, não comentei, mas na China, as visitas voltaram em grande parte são presenciais, não? E vocês sabem todos que a China é um país muito digitalizado, não? E eu acho que para o Brasil, a cultura latina do Brasil, a parte presencial vai continuar sendo fundamental, não?
Mas eu acho que o papel vai evoluir, não? E então essa parte virtual que a gente está experimentando de forma um pouco forçada hoje, ela vai trazer, a gente vai enxergar benefícios em determinadas situações, e que acredito que nessas situações isso vem para ficar, não? E que então acho que todo mundo vai acabar tendo uma parte de visitas presenciais e uma parte de visitas virtuais. Quanto vai ser a relação de uma a outra vai depender muito de, digamos, do negócio, da situação geográfica, digamos, se a hospitalar vai ser diferente de consultório, dependendo de se você está no Nordeste ou em São Paulo, mas eu acho que esse mix vai permanecer e acho que vai ser muito proveitoso, não? Porque tem muitas coisas que a gente consegue fazer de forma virtual que a gente não necessariamente consegue fazer com tanta frequência de forma presencial. Então acho que todo mundo vai ganhar com isso. Você imagine que outro dia eu tinha uma amiga minha foi para o médico aqui, passou 4 horas esperando, né? 3 horas. Então existe uma questão de eficiência aí que ela, para o profissional de saúde, é muito importante, porque ele pode marcar um encontro virtual desse, que eu acho que é cômodo para quem visita e cômodo para quem assiste, né? E concordo com você, eu acho que não vai ser 100%, mas algum percentual vai ter. E as salas de espera também não são todas muito grandes, não? Então também poder ter mais espaço, mais especialmente nessa fase inicial pós-pandemia ainda, onde o distanciamento social vai continuar sendo importante. Acho que não lotar os consultórios é importante para o médico, importante para os pacientes e importante para os nossos funcionários. Bem, muito obrigado. Carla, rapidamente. Claro, eu gostaria de adicionar um ponto à resposta do Mar, porque acho que a palavra é evolução. O representante vai seguir existindo, só que vamos esperar um pouco diferentes habilidades. Além de vender com o modelo tradicional, vamos precisar de reps que peguen mais a tecnologia, mesmo que marketing e todas as áreas, vamos ter que evoluir a um tema muito mais tecnológico. Me fizeram uma pergunta diretamente a mim que fala, Carla, a Lili teve seu primeiro medicamento incorporado pela Conitec recentemente, na indicação de artrite reumatoide, como está a preparação deste trabalho que irá beneficiar muitos pacientes. Sí, estamos muito contentes com a decisão da Conitec, estamos nos preparando fortemente com todos nossos equipes para justamente tentar ter um medicamento o mais cedo possível disponível para os pacientes e justamente a parceria com as autoridades será a chave para nós. Muito obrigado. Alan. Então, a maioria das perguntas já foram até respondidas, acho. Né, talvez tenha uma aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de entender como foi esse webinar dirigido aos pacientes que o Alan comentou. Nesse momento de isolamento, informação qualificada é fundamental. Não conheci esse movimento da indústria, sou de operações, acho que é OPS Operações, mas parabéns. Enfim, como eu mencionei, eu acho que é importante reiterar de que um grande aprendizado para mim, pessoalmente, é que a gente tem ferramentas que possam ajudar na educação continuada, na educação do paciente. Então, a hora que a gente fala, e eu citei alguns números, né, de diabetes, números de obesidade, enfim, as demais doenças, a gente tem uma oportunidade enorme de fazer um serviço para os pacientes, trazendo informação qualificada, dentro do que a gente, como indústria, pode, logicamente, falar para o paciente, mas que a gente possa, sim, fazer essa educação para que o paciente possa entender a importância do seu tratamento, ainda mais nesse momento agora, né? E a gente vê, eu acho que o Mark comentou, de que vários pacientes não estão buscando os seus tratamentos por outras razões e eu temo a pandemia da pandemia. Eu acho que a gente pode recair num problema dentro de pouco espaço de tempo, de outras pandemias que vão surgir em função da falta de tratamento ou da falta de adesão à medicação. Então, eu acho que é um trabalho muito forte que a gente, como indústria, pode fazer e que não é só agora. Ele tem que ficar, porque eu acho que cada vez mais a gente conseguir educar os nossos pacientes, eu acho que a gente vai elevar de uma qualidade, a qualidade de vida da população de uma forma geral, de uma forma bastante grande. Então, eu vejo isso como bons olhos. Eu queria que vocês se despedissem rapidamente, 1 minuto para cada um, começando por você, Alan. A gente chegou ao final da nossa live.
Então, de novo, eu queria só agradecer, acho que a gente já falou bastante, mas, professor Lindenberg, queria agradecer o convite, é um prazer poder te ver, né? Mesmo que não pessoalmente. Agradecer ao INAF, de novo, Carla, Mark, prazer estar com vocês nessa discussão e dizer que, para mim, logicamente é muito incerto tudo que a gente está vivendo, preocupa, logicamente, do ponto de vista de saúde, mas eu acho que a gente está se reinventando de uma maneira muito rápida, muito, muito rápida. Acho que a quantidade de inovação que a gente trouxe nos últimos 3 meses é enorme. Eu acho que a agilidade, acho que isso foi falado, com que a gente consegue realizar, aprovar projetos, sejam projetos internos, sejam projetos com parceiros, é incrível, é incrível. Por exemplo, esse processo de doação que eu mencionei, eu acho que se fosse num processo normal, talvez demoraria 1 ano para aprovar, né? E a gente aprovou em 10 dias. Né? Então, acho que isso mostra e que sirva de um aprendizado. Eu falo para o meu pessoal, não coloca, escreve tudo que você aprendeu e coloca numa gaveta. Daqui 1 ano, abre de novo e dá uma olhada se você não deixou de lado muita coisa que você aprendeu e que, eventualmente, voltando para a vida normal, você esquece. Porque acho que o que a gente tem de bom, a gente tem que manter e saber unir os dois lados, como eu falei do pêndulo. Então, de novo, obrigado. Adorei a participação, adorei a conversa. Eu que agradeço, foi genial, muito boa. Carla, sua mensagem final. Também muito obrigada a você, professor Lindenberg, a audiência, aos panelistas. Foi um prazer, de verdade, estar aqui. E só reforçar que, como indústrias farmacêuticas, estamos bem comprometidos com ajudar a melhorar a vida das pessoas. E contam conosco para tentar resolver essa crise. Muito obrigada. Faz quanto tempo que você está no Brasil, Carla? Quase 3 anos já. Bastante. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Marques, sua mensagem final, por favor. Bom, obrigado, professor Lindenberg. Realmente, acho que o tema foi extremamente relevante. Não? Acho que realmente todo mundo está com isso na cabeça, de como que vai ser esse mundo futuro. E realmente, eu acho que temos os 3 meses que a gente passou agora de pandemia no Brasil, nos trouxeram tantos aprendizados, trouxeram muita energia criativa, não? Porque a gente teve que reinventar tantas coisas, e então tudo isso me deixa muito otimista sobre o nosso futuro, não? E então eu acredito que essa pandemia acabando, a gente vai ter não só medicamentos novos e uma vacina, mas também novas formas de trabalho, novas formas de mais valor de interação com a comunidade médica, de educação científica, e acho que isso vai beneficiar todo mundo. Muito feliz de ter participado com vocês, e aí também com a Alan e com a Carla, que é um grande prazer contar com eles aqui. Olha, muito obrigado a presença de vocês 3. Eu acho que foi muito importante e engrandecedor, eu diria. E eu tenho participado, através do INAF, de várias ações junto com as empresas de vocês, né, de qualificação dos gestores da assistência farmacêutica, e tem sido uma interação e digamos assim, uma cooperação extremamente frutífera, né? Eu venho tentando trabalhar desde 2013 com um fórum que a gente vai tentar realizar esse ano de forma presencial, um híbrido, com relação ao acesso a medicamentos, e a gente conseguiu, nesses quase 8 anos de existência, uma mudança de paradigma da leitura que o gestor público tinha da indústria, né? Ainda resta um tempo, né? Para vocês terem uma ideia, tem gente que não sabe nem que a indústria tem compliance. Ela tem regras de condutas, assim como o governo também tem, e essa interação, essa sintonia, a gente fez esses webinars e eles têm sido assim de extrema relevância, o aprendizado que a gente tem em mostrar que todos nós somos trabalhadores da área de saúde e imbuídos, né, de trazer para a população um melhor de cada instituição, né? Eu acho que a indústria tem um papel fundamental, não só na inovação, mas também, sobretudo, na qualificação desse acesso. Então, em nome da diretoria do INAF, aqui eu quero agradecer a presença de todos os diretores que estão nos assistindo aqui, a equipe, o staff do INAF, a diretora operacional que fica por trás aí
né, que é a Luciana. Agradecer a todos vocês e a você que nos assiste agora, né, que está aqui no Zoom. Estamos a 1h20 de live. Agradecer a presença de cada um de vocês, meu muito obrigado. E a você que também está no Facebook. Eu passo a palavra para a nossa jornalista, já tradicional o encerramento dela. E muito obrigado a cada um de vocês. Obrigada, professor. Tem mais um recado. A próxima semana tem uma surpresa. Qual? Né? Vai ter uma live surpresa. Os convidados a gente vai divulgar na próxima semana. Gente, hoje a gente teve mais de 600 inscritos aqui pelo Zoom, um alcance de mais de 1.000 pessoas pelo Facebook. Então, foi um sucesso a live de hoje. Aproveito, claro, para convidar todos e todas a conhecer as atividades do INAF em nosso site e redes sociais. Conheçam nossos eventos científicos. Nós temos o Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, que é nacional, e ainda temos os regionais, o Capixaba e o Maranhense. Participe! Acesse o inaf.org.br. Também convido a publicar e a divulgar seus trabalhos em nosso Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. Acesse o jaf.org.br também para ver o conhecimento que já foi compartilhado desde 2016. Agradeço a participação de Alan, de Carla, de Mark, pelas falas e esclarecimentos e a professora Lindeberg pela mediação. O INAF agradece a participação de todos que assistiram e mandaram suas perguntas. Nosso projeto continua, né? Acesse nosso site, acompanhe nossas redes e curta com a gente todo esse processo de compartilhamento de conhecimentos. Nos vemos semana que vem, também às 19 horas. Obrigada, boa noite. Declaro encerrada essa live.